Boa noite, Edilane. Já agradecendo aí de plano o convite. Para falarmos hoje aí nessa casa tão querida, que é a Sociedade Beneficente Espírita. Boa noite aí aos demais amigos que estão chegando. Então vamos iniciar lendo uma página do livro Vinha de Luz, que a gente vai abrir ao acaso aqui, tá? E a lição que nos é mostrada é a lição 84 desse livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Nós somos de Deus, João. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo, em débito buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, estes admiráveis companheiros de jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Então, aproveitando essa oportunidade, aproveitando esse momento ímpar em nossas vidas, agradecemos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão de jornada, nosso modelo e guia, a oportunidade do trabalho, a oportunidade de conhecer melhor os seus ensinamentos para, com o dia a dia, aplicarmos em nossa vida. Que o Senhor possa, amado Mestre Jesus, abençoar a todos nós aqui presentes, porque sabemos que, como o Senhor nos ensinou, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, o Senhor aqui estará. Que o Senhor possa abençoar esses irmãos de fraternidade que se encontram internados em hospitais, padecendo de sofrimentos diversos pelas doenças que nos acometem. Que o Senhor possa lhes dar o lenitivo, a aceitação e a força para superar essa provação. Abençoe a todos esses irmãos que se encontram também em presídios, casas de saúde, manicômios, para que, através da intercessão com vossa Mãe Maria, possam atenuar-lhes o sofrimento. Fica conosco hoje sempre, permitindo que a palavra que chegue cale fundo em nossos corações, nos permitindo de alguma forma a reforma íntima. Que assim seja. Então sejam todos muito bem-vindos. Edilane querida, já falei, Francisca, Alan Pacheco, Mirza, querida amiga, saudade de você, boa noite. Lília Santos, Lorena, querida amiga, Francisca Costa, Valéria Troiac, seja bem-vinda, Valéria. E Marcinha Leal, saudade, amiga, tudo de bom. Obrigado por estarem conosco nessa noite, para a gente poder conversar um pouco sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, classicamente, a gente fala de livre, porque pode expressar de uma forma voluntária. O arbítrio é a nossa vontade, né? É a forma que nós temos de colocar a nossa vontade. E quando nós colocamos essa nossa vontade de uma forma
muito radical, de uma forma a não ouvir o nosso semelhante, acabamos comprometendo o que adjetivamos de arbitrariedade. Então, ou seja, queremos impor a nossa vontade a quem quer que seja. Então, o livre-arbítrio, na verdade, nos dá essa possibilidade, o poder da inteligência que Deus nos legou para que possamos usar essa nossa vontade da melhor forma possível, tendo sempre em mente os ensinamentos do Mestre Jesus, a forma de agirmos de modo que não comprometamos a nossa encarnação sem prejudicar o nosso semelhante. Podemos agir livremente, mas também somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos e da forma que agimos. Eu trouxe aqui até para a gente começar a refletir uma pergunta. Nós espíritas estamos acostumados a algumas discussões pouco comuns em outros meios, qual seja: existe verdadeiramente o livre-arbítrio e a livre vontade, ou estamos sujeitos a alguma espécie de determinismo ou de fatalidade? O livre-arbítrio, na verdade, a gente já pode até começar a tecer raciocínio sobre isso. O livre-arbítrio existe de fato. Ele existe, essa verdade para nós que conhecemos a doutrina espírita. O nosso poder de decidir. O determinismo, a gente vai falar mais à frente, mais detalhadamente, ou a fatalidade, não são aceitos. Principalmente o determinismo não é aceito pela doutrina espírita. E a fatalidade apenas existe no sentido de que nascemos, crescemos, morremos e renascemos. Então, nesse sentido, uma fatalidade que seria o destino nosso é sim dentro dessa fatalidade, mas não nos impede de usarmos o nosso livre-arbítrio, usarmos a nossa vontade com aquilo que nós queremos fazer, seja para o bem ou para o mal. E outra oportunidade que eu falei sobre esse tema, e eu ainda fiz logo de plano uma pergunta: nós, enquanto seres humanos aqui encarnados, podemos matar alguém? E algumas pessoas na casa espírita ainda falaram: não, a gente não pode matar uma pessoa. Não, nós podemos. Nós podemos usar o nosso livre-arbítrio tanto para o bem quanto para o mal. Agora, tanto na lei humana, na lei dos homens, no Código Penal, quanto na lei divina, nós teremos responsabilidades por esses atos que nós praticamos. Então, assim, nós somos livres para decidir, mas também somos responsáveis por tudo aquilo que decidimos, seja de uma forma ou de outra. Então, o livre-arbítrio nada mais é que a faculdade que o indivíduo tem de determinar a sua própria conduta, a sua própria forma de agir. Em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer o que prevaleça sobre as outras. É aquela história da gente decidir sobre o bem e o mal, decidir o caminho a seguir. Nós, por exemplo, desde que, até mesmo durante o sono, nós decidimos. Conforme a nossa sintonia mental, a gente acaba decidindo o caminho que quer trilhar enquanto no desdobramento do sono. Então, desde que nós acordamos pela manhã, nós decidimos. A gente decide se quer acordar agora, quando o relógio ou o celular despertou, ou quer colocar o relógio, o celular na soneca mais 15 minutinhos. Se a gente vai levantar, se a gente vai fazer uso do sanitário, se a gente vai tomar logo um café, se vai tomar um banho, se vai para o trabalho, se não vai para o trabalho, se vai para a escola, se não vai para a escola. Ou seja, o tempo todo nós estamos decidindo, inclusive se vamos abrir ou não os olhos pela manhã. Pode ficar no cochilo, ou seja, todo o nosso tempo, durante toda a nossa jornada, inclusive no desdobramento, nós somos livres para escolher. Está aí o nosso livre-arbítrio. E o que eu falei com vocês, essa definição de livre-arbítrio, está no livro As Leis Morais, do Rodolfo Caligares, que é da FEB. E a gente aqui, continuando nesse raciocínio, a gente vê ainda também o ensinamento de Leon Denis, que traz o problema do ser, do destino e da dor. Na terceira parte, no capítulo 22, ele assim traz sobre a questão do livre-arbítrio e a responsabilidade. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua evolução. Sim, quanto mais evoluído o ser se torna, o espírito se torna, mais responsável também é pelos
os seus atos. Da tradicional frase que a gente sempre traz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade que é essa? A verdade dos ensinamentos do Cristo, né? A verdade do que? Praticar o bem, a verdade de que a moral elevada do espírito o faz um espírito melhor, o faz tornar-se gradativamente um homem de bem. E o homem de bem é o quê? Que sempre procura fazer a bondade, a caridade ao seu próximo. Olhar o seu próximo como uma pessoa próxima, independentemente do grau de amizade, de parentesco ou o grau social que ele convive. O próximo é o que estiver próximo de você, e não o próximo familiar. Porque fazer o bem a quem amamos é muito fácil. A dificuldade é nós fazermos o bem àqueles que não são tão afetos, diretamente ligados a nós. Então é a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. Dignidade e moralidade. Ver a questão moral é muito importante para a doutrina espírita. E ela é muito traçada em todos os livros, toda a literatura espírita. Porque você agir moralmente não tem nada a ver com agir socialmente. Porque a nossa mente nos prega várias peças, nos iludindo que estamos agindo de uma forma moral. Porque às vezes nós fazemos o ato, entre aspas, moral, de modo a que a sociedade, o meio em que estamos, transpareça que a nossa atitude é uma atitude moral. Então, a moral, na verdade, é tudo aquilo que está intrínseco no ser. Então nós agimos moralmente quando não existem pessoas olhando, quando não existem câmeras nos filmando, quando não existem radares a nos multar, quando não existem policiais a nos reprimir. Isso é uma questão moral. A moral está intrínseco do ser, independente da forma que ele é visto. Ou seja, se você passa numa estrada onde tem um radar a 80 km por hora, que é a velocidade limite, nada mais faz do que cumprir um regramento da sociedade humana. Agora, quando esse radar é retirado e você continua obedecendo o limite daquela velocidade naquele local, isso sim é um aspecto moral. O moral é você fazer porque tem consciência daquilo que está fazendo. Em determinados países, por exemplo, como nos Estados Unidos, você tem os jornais numa caixa na beira da calçada e você retira o jornal e coloca a moeda, o valor do jornal lá no local próprio de depositar o dinheiro. Isso é um aspecto moral. Ninguém está te filmando, ninguém vai lhe punir, ninguém vai lhe prender se você não colocar o dinheiro ali. Mas o moral, a questão moral que está intrínseca dentro de você, o faz agir daquela forma. Da mesma forma, em outros países como na França, que existem catracas de metrô para as pessoas que são humildes, que não têm condições de pagar o transporte, elas podem passar por ali sem precisar do ticket para que a roleta seja liberada. E raramente você vê pessoas passando por aquelas catracas livres, porque as pessoas só usam mesmo quando são necessárias. A questão do cinto de segurança, aí daí vai, essa questão moral nossa. E a gente fala do livre-arbítrio com relação à moral por isso. É o nosso poder de decidir, é o nosso poder de agir conforme a nossa consciência. A moral está intrinsecamente ligado à nossa consciência. A responsabilidade que nós temos pelos atos que praticamos e a consciência que temos dessa responsabilidade. Então, sem essa questão da dignidade e da moralidade, sem ela não seria ele mais do que um autônomo, um joguete nas forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Então, a gente não pode separar a questão da liberdade. Você pode ter liberdade e quanto maior for o seu produto evolutivo, a sua forma evolutiva, você vai conseguir trabalhar mais dentro da moralidade. Vai conseguir que seu espírito evolua moralmente. Nossa irmã Mirza colocou aí, temos que nos lembrar que temos uma multidão de testemunhas, espíritos dos nossos atos diários. Exatamente, Mirzinha, a gente não está sendo visto pelos olhos humanos, mas podemos estar sendo enxergados pelos olhos espirituais, né? Então, a responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. É dentro desse raciocínio aí que a Mirza trouxe que a gente vê esse ensinamento de Leon Denis,
que ele fala a responsabilidade está estabelecida pelo testemunho da consciência. Porque como nós sabemos, a questão 621 do Livro dos Espíritos nos traz o ensinamento de que a responsabilidade está, os nossos atos, a nossa responsabilidade está escrito na nossa consciência. Então, onde estão escritas as leis de Deus? Estão escritas aonde? Na nossa consciência, como nos traz a questão 621. Então, ninguém precisa dizer para nós que erramos ou agimos mal ou agimos de uma forma equivocada. A nossa consciência é o nosso árbitro, é o nosso julgador. Tanto que quando nós desencarnamos, ou desencarnarmos futuramente, né, vai uma má notícia que todos nós vamos desencarnar. Quando chegarmos no plano espiritual, não vai haver um Deus com o dedo em riste colocando responsabilidade sobre os nossos atos. Nós somos vistos pela nossa consciência. Nós mesmos analisamos os nossos atos e entendemos o que poderíamos ter feito melhor durante a nossa existência. E a partir desse reconhecimento, né, desse arrependimento eficaz, é que nós rogamos à espiritualidade superior uma nova oportunidade para nós retornarmos ao plano material, para cumprirmos essas metas que deixamos passar por nossa própria imprevidência. A questão do livre-arbítrio, ela é diretamente proporcional ao nosso processo evolutivo. Como nós sabemos também, nós nascemos simples, ignorantes, fadados à perfeição. Todos nós chegaremos lá, ou a quase perfeição, porque a perfeição é divina, não faz parte do nosso espírito evolutivo. Então nós traçamos essa meta evolucionista, e chegaremos lá de alguma forma. Então essa questão do determinismo, por exemplo, enquanto a gente está no mundo mineral, no mundo vegetal e no mundo, não digo tanto o animal, que eu vou dizer porquê, nós trabalhamos mais com determinismo, ou seja, aquilo ali é assim porque é assim. Está dentro da natureza naquela forma que foi criada e não tem uma possibilidade evolutiva porque ela não tem inteligência. Mas já no mundo animal, por exemplo, a gente sabe que os animais não têm inteligência plena, mas eles têm um princípio inteligente que lhes permite decidir. O animal, por exemplo, ele decide se vai atacar um outro para produzir o seu alimento, se ele vai aceitar determinado alimento nos casos domésticos. Tem vezes que a gente põe a comida para o animalzinho nosso de estimação, ele vai lá, cheira e vai embora. Ele decide, de alguma forma, dentro desse limite do livre-arbítrio dele, do poder de decisão, ele decide se vai comer ou não aquele alimento. Tem outras horas que você está com o alimento na mão, o animal vai lá e te rouba o alimento, porque ele decide que está na hora dele comer, que ele precisa daquele alimento. Então os animais também têm, a minha ótica, uma parte desse livre-arbítrio limitada, né, à sua fase evolucional. Então ele ainda está no processo evolutivo, tendendo amanhã, numa próxima evolução, passar para o mundo hominal, que vai lhe permitir ter uma inteligência plena e, a partir daí, um poder decisório pleno também através da sua consciência. Ou seja, ele consegue coordenar num silogismo, ou seja, ele tem um raciocínio A sobre uma coisa, um raciocínio B sobre outra coisa, e juntar os dois, analisar e decidir. Isso faz parte da inteligência do homem, que é o único animal sobre a Terra inteligente, totalmente inteligente, apesar de muitas das vezes não usar essa inteligência para o bem. Então, a questão da fatalidade, né, a fatalidade está mais vinculada antes do espírito reencarnar. Por quê? O que a gente poderia chamar de fatalidade seria, entre aspas, aqui, o destino dessa pessoa. Mas essa fatalidade está mais vinculada aos fatos que acometem esse espírito encarnado durante o momento que esteja aqui. Ou seja, são as programações espirituais que esse espírito faz naquele projeto reencarnatório que todo mundo que trabalha ou milita na doutrina espírita, e para aqueles que não militam, não conhecem tão bem a questão da doutrina espírita, nós, a partir do momento que desencarnamos, nós passamos um período na erraticidade, porque ainda somos espíritos errantes, e a partir do momento que nós tivermos o arrependimento eficaz, nos prepararmos para continuar o nosso processo evolutivo no plano espiritual, nós somos levados para a câmara de regeneração, somos trabalhados nas nossas mazelas, nas nossas resíduos de alguma coisa que ficou, de uma doença,
Como todos devem ter visto o filme Nosso Lar, André Luiz, que teve um câncer de estômago e teve que recuperar depois, através de passos magnéticos, de água fluidificada, e a partir daí começa o seu processo evolutivo, o trabalho dele para retornar para o plano material. E nesse trabalho que ele tem para o plano material, são colocados espíritos outros que nós temos a necessidade de reconciliar, de resgatar por diversos erros cometidos, não só na última encarnação, mas em diversas outras reencarnações passadas. E aí esses espíritos são convocados pelo plano superior, pelos espíritos superiores, e todos, como se fosse numa peça de teatro, são expostos a eles todas as mazelas, todas as dificuldades que aqueles espíritos vão ter para poder reencarnar naquela mesma família ou naquele mesmo meio onde eles vão estar interligados de alguma forma para resgatar os erros do passado. E aí a gente vê as dificuldades que muitas famílias têm. Olha, a dificuldade toda a família tem, né? A família margarina só existe na televisão. Com todas as dificuldades que giram em torno daquela família, irmãos que não se dão bem, filhos que têm raiva, às vezes ódio gravíssimo dos pais, pais que aceitam os filhos, que querem amá-los indiscriminadamente, mas na verdade tem sempre aquela restrição, aquele ranço que fica, por que eu não consigo ter essa plenitude de amor com esse? A gente tem 5 filhos, 4, 10, seja lá a quantidade de filhos que for, e a gente não consegue amar todos eles de uma forma igual. Isso também foi um outro fato, uma palestra que eu fiz no Oswaldo Cruz, em que a pessoa depois da palestra veio me parar na cantina. Mas eu amo meus filhos totalmente iguais. Eu falei, não, a senhora pode amar os filhos, mas não totalmente iguais, porque são 5 espíritos diferentes. Não são 5 filhos que você tem 5 espíritos reencarnados. São espíritos que muitas das vezes são mais antigos que os próprios pais nessa existência. Às vezes são espíritos que não vêm aprender com você, vêm lhe ensinar, vêm lhe trazer coisas que você não traçaria naquele momento se não fosse pela convivência com esse nosso irmão que veio ficar com a gente. E dentro desse processo evolutivo que a gente está falando, é a partir do momento que você se torna um adulto, porque o adolescente também, na verdade, ele tem um livre-arbítrio limitado, porque ele ainda está em formação, ele ainda está em crescimento evolucional. Então ele tem um livre-arbítrio represado e controlado, um termo seria esse, controlado pelos pais, ainda que o estão orientando para uma vida plena. E quando você se torna um adulto totalmente formado, aí sim o livre-arbítrio é pleno e você pode fazer uso dele da melhor forma possível, sempre trilhando o caminho do bem. Daí que a gente sempre fala, e não seria só puxar a sardinha para a nossa brasa, do espiritismo, no sentido de que a importância de se educar espiritualmente e moralmente um filho, alguém que esteja sob sua guarda, seja um filho adotivo, seja um filho genético, seja o que for, uma pessoa que foi colocada sob sua responsabilidade em tenra idade, é a responsabilidade que nós, enquanto pais, que temos a missão de receber e educar esses filhos, traçar-lhe caminhos de moralidade, traçar-lhes caminhos de espiritualidade, para que esse adulto se torne um adulto do bem, para que esse adulto se torne uma pessoa que trilha pelo caminho do bem, que quer fazer o bem. Porque isso vai desde a tenridade, através dos conhecimentos que lhes são insuflados, enquanto pequenininhos, 5, 6, 7 anos, e que vão, quando ele se tornar na fase adulta, ficar fixados dentro dele e vão trazer-lhe novamente esses conceitos para a vida prática futura. Daí, como diz o nosso irmão também, o Rossandro Klingen, da questão de filho não ser seu amigo. Filho tem tempo para ser seu amigo. Filho pequeno tem que ser educado, tem que ser ensinado a respeitar, tem que ser ensinado a obedecer as regras que lhes são impostas. Não é violência, não é bater, é ensinar, educar com respeito, com o caminho que o Cristo nos deu. Quem a Mirninha fala aqui novamente, a Mirzinha,
Há famílias que têm a bênção, o merecimento de receber como filhos espíritos que fazem parte da sua parentela espiritual. Exatamente, nesse processo todo não tem só os espíritos que eu brinco, os espíritos de porco que reencarnam dentro da nossa família. Tem os espíritos também de luz que vêm para de alguma forma nos ajudar a evoluir. Como eu disse, às vezes o espírito é muito mais evoluído, muito mais antigo do que nós enquanto pais. Então, toda essa estrutura que é montada para esse espírito faz com que ele resgate nesse retorno. O pai e a mãe são chamados no plano espiritual, e para quem não é afinizado com o espiritismo, não é que morreram, não, é no desdobramento do sono, eles são convocados ao plano espiritual, e lá é feito essa reunião com os espíritos superiores, onde são colocadas as possibilidades daquele casal receber aquele espírito como filho, e nesse reencarne todas as adversidades, todas as mazelas, todas as dificuldades que aquela família vai ter com aquele espírito, tá? Se veio resgatar ou não erros do passado, quer dizer, aqueles espíritos pais, o que fizeram com ele ou ele fez com os espíritos pais, que vai de alguma forma ter que se fazer um resgate. Eu até separei aqui do livro Nossos Filhos São Espíritos, tá? Quem quiser, do Hermínio Miranda, é um livro um livro fininho, mas é aqui de bastante ensinamentos para o que a gente está falando, né? E eu trouxe um caso aqui, vou ler, pedindo permissão a vocês para ler. É o caso A, que ele fala com relação a essa questão da reunião no plano espiritual para que esse espírito retorne. Então, a filha recém-casada de um amigo meu estava tendo problemas com a gravidez. Embora desejosa de ter filhos, acabava abortando involuntariamente, é claro. Parece que o espírito ou espíritos, porque foram mais de um aborto reencarnante, estava um tanto indeciso, inseguro ou temeroso. Em decorrência do trabalho de que eu participava semanalmente num grupo mediúnico, fiquei sabendo algo da história pregressa daquele núcleo familiar. Em outros tempos, na Europa, no século XVI, o atual pai da moça, meu amigo, fora uma figura de certo relevo na política e recebera para acabar de criar e educar, sob condições que não me ficaram claras, uma menina, filha de alguém que confiou nele para essa delicada tarefa. Também não fiquei sabendo ao certo o que ocorreu, mas o suficiente para concluir que o tutor não deu conta satisfatória da tarefa, causando profundo desgosto ao pai biológico da menina. Decorridos os anos normais da existência, todos eles morreram e as questões, sob o ponto de vista humano, ficaram aparentemente resolvidas, como pensa muita gente. Mas não é assim que se passam as coisas além dos nossos insuficientes 5 sentidos. Passado o tempo, séculos no caso, a menina confiada ao eminente político renasceu como filha deste. Veja como a coisa já foi montada. Agora vivendo no Brasil. Ficamos com o direito de imaginar que, como ele não dera a conta razoável de seu encargo de tutor na Europa, há cerca de 4 séculos, resolvera assumir integral responsabilidade de pai da menina em nova existência, porque o vínculo é biológico, o vínculo é mais direto do que você receber um terceiro para educar e criar. Aí foi a vez do antigo pai da menina lá também renascer como filho de sua antiga filha, e, portanto, como neto do homem importante a quem ele confiara sua menina. Estão entendendo toda a questão da trama, como se faz, o plano espiritual trama, né, esses meios para que as pessoas resgatem as falhas e erros cometidos no passado? Então, esse foi o esquema armado para resolver o conflito criado entre eles e o que permanecera sem solução. O problema é que o homem ficara tão magoado com a pessoa a quem entregara sua filha, que agora relutava em aceitá-lo como avô. Será que ele não iria causar-lhe outro desgosto? Nesse ínterim, a filha do meu amigo ficara grávida novamente e outra vez corria o risco de perder a criança por um aborto involuntário. Como eu indiretamente soubesse das razões de todo aquele drama de bastidores, mandei um recado um tanto enigmático para meu amigo, futuro vovô, mas que ele entendeu perfeitamente. O teor do recado era mais ou menos o seguinte: amigo, o espírito que está para renascer como seu neto sente-se temeroso, porque no passado teve problemas com você.
Procure conversar mentalmente com ele, dizendo-lhe que tudo passou e que você o receberá hoje com muita alegria e amor. Diga-lhe que confie e venha em paz. Daí em diante, as coisas correram bem, a gravidez teve bom termo e o garoto nasceu forte e bonitão, diz meu avô, que se dão muito bem. A gente vê como o plano espiritual consegue engendrar meios para que aqueles recalques, aqueles erros do passado, as falhas que nós cometemos, todas elas por decisões nossas, pelo nosso livre-arbítrio, porque poderíamos ter decidido de qualquer outra forma. Mas ele, no caso, recebeu uma menina para criar, não explica especificamente como, mas ele não conseguiu cumprir a meta que lhe foi dada. Isso causou um transtorno, um desgosto muito grande no pai biológico da menina, fazendo com que, após todos reencarnarem novamente naquele núcleo familiar, que essa menina viesse a ser filha de quem recebeu ela como em tutoria. Então é uma trama montada para quê? Para se resgatar, para se mostrar um arrependimento eficaz, para demonstrar para aquele espírito, sim, eu errei, me perdoe, mas um perdão sincero, um perdão evolutivo, um perdão que permita a outra pessoa passar a ter confiança novamente em você. Isso vai lhe permitir esse crescimento espiritual, vai lhe permitir trilhar esse caminho da vida novamente, sem aquele resgate que ficou para trás. Isso lhe permite que você se torne, de alguma forma, um ser humano, entre aspas, espiritual ou barra espiritual melhor. E a gente, como falou atrás, a questão do determinismo e do fatalismo, no livro Consolador de Emmanuel, Chico Xavier, através de Emmanuel, na questão 132 e 134, ele nos define o que é determinismo. Então, determinismo é um sistema filosófico que nega o direito ao homem de agir livremente de acordo com a sua vontade. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. Sim, porque o determinismo e o livre-arbítrio coexistem, mas em níveis diferentes de evolução. Quanto menos evoluído o espírito, maior o seu determinismo. Porque ele nega o direito de agir livremente de acordo com a vontade. Se você não pode decidir, você não tem intelectualidade, moralidade e inteligência plena para decidir daquela forma. Então, você vem como um espírito que vai ficar ali naquele nível e não vai ter como decidir. E por isso também não vai ser responsável pelas decisões que você tomar. A gente vê, por exemplo, no mundo animal, nesse princípio inteligente que a gente falou, a aranha, ela tece a teia dela milhões e milhões de anos que ela vem fazendo isso daquela mesma forma. Isso não quer dizer que a aranha, como já até ouvi isso, né? A aranha é inteligência, ela tece uma teia maravilhosa com aquele objetivo de prender os animais para ela poder se alimentar. Não, a aranha não tem inteligência. Ela tece aquela teia tal como o instinto dela lhe permite. O aranha-pai ou o aranha-mãe não vão ensinar para a aranha tecer aquela teia. É como o João de Barro, que faz aquela casinha de barro bonitinha, virada com a entrada dela por um ponto que os animais agressores não consigam entrar, ou que a chuva ou o sol fique protegida da chuva e do sol. Também ele faz aquela casinha desde que João de Barro é João de Barro. O pai João de Barro e a mãe João de Barro não ensinaram ele a fazer aquele ninho. É instintivo, ele não consegue fazer um prédio de 2 andares ou com garagem e varanda de frente, não. A casinha dele vai ser sempre aquela. Isso é instintivo, ele não tem um livre-arbítrio, ele não decide fazer isso. Como o professor Cortella fala também, você pode colocar um prato de alpiste na frente de um cão que ele vai morrer de fome. Pode colocar um prato de carne na frente de um pássaro que ele vai morrer de fome. Porque não é do instinto dele se alimentar daquele tipo de alimentação. E ele ainda diz que um pássaro voa porque é instintivo dele voar. Um pássaro não pode escolher, falar assim, hoje eu não vou voando para o ninho, eu vou caminhando, curtindo a paisagem da rua, vendo as modas. Não, ele não vai fazer isso, porque não é instintivo dele voar, traçar aquela meta de voo e ir para lá. Diferentemente do homem que tem o livre-arbítrio e pode decidir de uma forma diferente. Então o livre-arbítrio amplia-se com os valores da educação e da experiência. Quanto mais
evolução tiver o espírito, quanto mais conhecimento tiver, quanto mais crescimento no aspecto moral ele tiver, maior livre-arbítrio ele tem, maior poder de decisão ele tem. E, consequentemente, também ele vai ter a responsabilidade por essas decisões que ele toma, pela forma que ele age em relação a ele e aos semelhantes. Né? Tem pessoas, por exemplo, que têm o livre-arbítrio, têm uma cultura muito grande, mas o progresso intelectual e o progresso moral não andam paralelamente, elas não vão nivelados um com o outro. Nós temos muito mais facilidades de ter um progresso intelectual do que ter um progresso moral. Porque através do progresso intelectual é o nosso estudo, é o nosso aprendizado, é o nosso crescimento. Agora o aspecto moral é colocar esse estudo, esse aperfeiçoamento, esse crescimento intelectual nosso na prática. Aí sim a gente vai ter o aspecto moral se equilibrando com o aspecto intelectual, que não depende da prática do dia a dia. Entende? Então a gente vê isso no dia a dia, pessoas muito intelectualizadas, mas com uma moral ainda bastante duvidosa, com uma moral ainda bastante restrita, que trata o seu semelhante como seres inferiores, pessoas de profissões menos em destaque no aspecto da visão deles. Por exemplo, um porteiro do prédio, ele não tem coragem de dar bom dia para aquela pessoa, uma boa tarde ou boa noite, desejar um bom dia para aquela pessoa. Pessoas que recolhem lixo na rua, varredores de rua, a pessoa não se prontifica a dar um bom dia para aquela pessoa que está ali. Às vezes um bom dia para ela, ela fica até enaltecida. Poxa, a pessoa passou de terno aqui, me deu um bom dia. Vai contar isso até para a família dela. Para ela é um evento, sabe? E para a gente, na verdade, nada mais é do que tratar o semelhante como ele deve ser tratado. Tratar o semelhante como um semelhante nosso, como um ser humano em evolução. Porque talvez aquela pessoa simples do jeito que seja um espírito muito, muito mais evolutivo do que nós somos, porque nós às vezes temos o aspecto da progressão intelectual, mas abandonamos bastante a nossa progressão moral, o nosso crescimento moral. Com relação à fatalidade, a questão 851 do Livro dos Espíritos, ela nos diz o seguinte: a fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito em si encarnando, de suportar tal ou qual prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Falo das provas físicas, porque para o que é prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então, na verdade, a fatalidade que a gente traça, eu falei lá atrás, com relação ao nosso destino. A pessoa tem um problema físico, uma prova difícil, limitativa de inteligência ou motora, você fala, é o destino dele. O destino não, é a consequência de atos anteriores praticados, do qual ele se comprometeu nesta reencarnação em resgatar. E isso também é diretamente proporcional ao processo evolutivo que esse espírito se encontra. Porque se esse espírito não estiver ainda em condições de decidir, de escolher a prova que ele vai trilhar, a espiritualidade não vai lhe permitir essa escolha. Um processo evolutivo do espírito é que vai lhe permitir escolher as provas. Eu já falei isso em outra oportunidade também. Não adianta uma mulher com vários compromissos evolutivos pedir para reencarnar sem os braços e sem as pernas e ter 2 filhos. Vai ficar difícil, ela não vai conseguir cuidar desses filhos. Mas se ela pedir com vontade, assim, eu quero vencer os braços e quero ter um filho, a espiritualidade vai conceder. Na internet tem vários e vários vídeos demonstrando mães, casos reais, que não têm os braços, não têm empregada e cuidam dos filhos, faz mamadeira, troca fralda e etc e tal. Ou seja, ela está cumprindo a meta reencarnatória porque ela pediu para resgatar de alguma forma. Então, esse processo que a gente tem de crescimento, de pedir, de concatenar com o plano espiritual, essas nossas metas reencarnatórias, elas são limitadas ao nosso processo evolutivo. Que nós somos muito ansiosos, nós queremos de alguma forma fazer o nosso processo evolutivo de uma maneira
Quanto mais rápida, melhor. Então, se a gente pudesse, a gente pode ter vivido aí, como no caso aqui, 3, 4 séculos, do caso específico que a gente trouxe, há 100 mil anos atrás, há 2.000 anos atrás, na era crística. Quem sabe não fomos nós um daqueles soldados que açoitou o Cristo, que ajudou a pregar na cruz, que deu a última estocada de lança para ceifar definitivamente a vida do Mestre. E agora a gente está aí nesse processo evolutivo, e se nós pudéssemos ir de lá para cá, quantas encarnações já tivemos, queremos ter nessa nossa encarnação todas essas provas para poder nos tornar espíritos puros. O que não pode, evidentemente, acontecer, porque nós não somos capazes ainda de suportar tamanhas aflições. Falo por mim, que sou homem, uma simples dor de cabeça acaba o meu dia, diferentemente das mulheres que têm uma força muito maior para suportar dores. Daí vem o período menstrual, daí vem a gravidez, daí vem o parto e etc e tal. Então eu não consigo me imaginar tendo um filho, né? A dificuldade que é pela atual encarnação minha como homem. Então a gente tem que trabalhar as nossas misérias, as nossas dificuldades, conforme as nossas necessidades. E isso vai se dando progressivamente, conforme o nosso estágio evolutivo, conforme fomos crescendo espiritualmente, nos melhorando espiritualmente. Então esse nosso livre-arbítrio, volto a repetir, são as nossas escolhas proporcionais ao que nós entendemos de melhor. Então essa nossa livre escolha está ligada também à moral, ao aspecto moral, ao nosso processo evolutivo moral. Quanto mais moral nós tivermos, quanto mais a nossa moral for elevada, mais fácil decidirmos para o bem, mais fácil olharmos as coisas para o bem. Tem pessoas que falam assim, mas eu sou tão boa. E aí uma pessoa atravessando a rua, como eu presenciei, na antiga João Pessoa, agora Nelson Saerp, em frente ao Barral, escorrega com o tempo começando a chover e cai. A primeira posição que a pessoa se mostra não foi de se adiantar o mais rápido possível para ajudar a pessoa caída, mas sim esboçar um sorriso no canto da boca. Então esse é o nosso aspecto moral que não aparece. Para as pessoas que estavam ali, você não viu ainda o sentimento que essa pessoa esboçou, porque não foi escancarado, mas é o que ela tem ainda de evolução moral para mostrar. E muitos de nós somos assim ainda em várias outras situações. Foi apenas um exemplo. Então o espírito goza sempre de livre-arbítrio, né? Pode escolher sempre. Em virtude dessa liberdade é que ele escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que quando encarnado decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar o homem o livre-arbítrio seria relegá-lo, reduzi-lo à condição de uma máquina. Então, na verdade, se Deus tirasse o livre-arbítrio do homem, na prática, o que aconteceria? Esse homem não seria responsável pelos atos que pratica. Toda a responsabilidade seria de Deus, que o colocou dentro desse determinismo que ele não pode escolher, né? Tudo que acontece faz parte o quê? Da natureza do homem, como eu falei da aranha, como eu falei do João de Barro. Então, esses atos praticados por esse homem ele não pode ser responsável por ele, tirando-lhe o livre-arbítrio, né? E a gente vê ainda aí dentro dessa questão do planejamento espiritual, desse centro de reencarnações, todas as necessidades que o espírito tem, né, para resgatar esses erros cometidos, essas dificuldades que nós temos. Quanto maior, na verdade, as nossas responsabilidades, os nossos erros, maiores serão as nossas responsabilidades. Nós trilharemos sempre esse caminho evolucional, de acordo com o nosso crescimento. Não adianta a evolução, como o Espiritismo transporta, nos ensina, não dá saltos. A evolução não dá saltos. Nós temos que trilhar a cada passo, a cada época, o nosso momento evolutivo próprio e aproveitar esse momento evolutivo. A gente sabe pela literatura espírita que uma grande dificuldade dos espíritas quando chegam no plano espiritual é se dar conta do que poderia ter feito a mais, do que poderia ter crescido na fase evolutiva aqui. O tempo que perdeu
marcando passo no mesmo lugar. O tempo que perdeu, podendo ter feito muito mais do que na verdade fez. Porque não é o conhecimento que faz o espírita melhor. São os atos que ele pratica que faz o espírita ser melhor, ser uma pessoa melhor. Então toda essa gama de conhecimento que nos é trazido pelo espiritismo de um modo geral, o Pentateuco, todas as obras literárias, eles têm a função de nos fazer evoluir, de nos fazer de alguma forma impulsionar esse nosso processo evolutivo. Porque somos espíritos imortais e essa consciência a gente tem que ter. Deus é todo amor e bondade. A gente também tem que ter essa consciência de uma forma clara, cristalina. Se nós não entendermos essas filosofias espíritas, nós não conseguiremos entender também o nosso progresso evolutivo. E a gente vai começar a trabalhar ideias de responsabilizar Deus pelas coisas que nos acontecem. Uma criança que nasce com uma debilidade, uma criança que nasce com uma paralisia cerebral e que vai viver aí X anos com essas dificuldades que a doença vai lhe trazer, que vai lhe impossibilitar, na verdade, de praticar os atos da vida civil, de ser uma pessoa autônoma no que ela pode resolver. Então, nós passaríamos a criticar Deus, passaríamos a criticar o Supremo Criador dos erros que nós cometemos no passado. A gente tem que entender que o nosso meio, a nossa vida é uma relação de livre-arbítrio, decisão e causa e efeito, que são leis divinas, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Porque a cada ato que nós praticamos, cada ação que nós praticamos, vai gerar uma reação na mesma força e direção em que ela foi feita. Então, quando nós praticamos determinado ato, mesmo que ele seja punível no meio humano, através das leis dos homens, nós teremos também que resgatar de alguma forma as consequências que esses atos tiveram em relação aos outros, aos nossos semelhantes, as pessoas que de alguma forma ficaram envolvidas nesse ato que nós ficamos. Senão o nosso processo evolutivo não teria razão de ser. Daí a importância que a gente falou da necessidade de educarmos a criança, desde a tenridade, dentro das leis morais do Cristo, dentro da espiritualidade, para que ele se torne um adulto e esses ensinamentos estejam arraigados nele. Toda essa nossa leniência na educação dessa criança vai se refletir no futuro dela, como um adulto complicado, um adulto rebelde, um adulto que coloca fogo em índio, em mendigo que dorme na calçada, que faz atrocidades desse tipo só pelo prazer de ver aquela pessoa sofrer, de não ter consciência do ato praticado. Existe uma questão um exemplo que eu costumo dar com relação a essa fase de educação. Por exemplo, uma pessoa estava no supermercado, parado no caixa, um senhor de idade, e veio uma pessoa ou outra atrás com um carrinho empurrado por uma criança, em determinado 8, 9 anos, e toda hora essa criança empurrava o carrinho e batia no tornozelo do senhor. Ele olhou, a mãe não está nem aí, como muitas pessoas hoje, só no celular, e ele empurrou de novo o carrinho, bateu no calcanhar do senhor. A terceira vez o senhor pegou e falou: senhora, por favor, peça seu filho para parar de bater com o carrinho no meu tornozelo, que é uma coisa que está me incomodando e está me machucando. E a senhora, mais do que depressa, falou assim: eu não posso fazer isso. Mas como não pode fazer isso? Eu não posso fazer isso porque eu crio meu filho com toda liberdade de expressão. Eu não vou reprimi-lo por um ato simples desse. Na fila ao lado, um rapaz, vendo essa arbitrariedade dela, abriu uma caixa de ovos, pegou 2 ovos e bateu na cabeça dela e esfregou assim. Aí ela falou para ele assim: pô, por que você fez isso comigo? Você está louco? Ele falou assim: não, eu fui criado com toda liberdade pelos meus pais também. Ou seja, o que nós plantamos dentro dessa consciência dos nossos filhos é o que a gente vai colher lá na frente. Então, quando a gente tem muita leniência, aceita muito, dá muita aceitação, não reprime os atos praticados por essas crianças, não utilizamos do nosso livre-arbítrio para educar,
né, da liberdade sem libertinagem, da conceitos de repressão, é dizer o não dentro de casa, porque ele vai entender que o não lá fora faz parte desse crescimento e aprendizado. Porque senão ele não tem o não em casa, ele não vai aceitar o não lá fora. E a gente acaba descambando por ver aí de suicídios de adolescentes, de crianças de 9 a 16 anos, um absurdo que a gente vê, né, o que a gente fica pensando como uma criança, que é uma criança, a 15, 19, 10, 12 anos de idade, cometer um despropério desse que é um suicídio. O que leva essa pessoa a fazer isso? São esses nãos, são essa educação familiar, são essas reprimendas, são esses conceitos de moralidade, são esses conceitos de espiritualidade, que vai formar o caráter daquela pessoa, daquele espírito que muitas vezes é um espírito muito rebelde e necessita sim desses conceitos, dessas repressões, de arraigar esses conhecimentos para quando ele chegar na fase adulta, essas caixinhas do conhecimento que foram lançadas lá atrás começarem a abrir, começar a despertar e ele saber que aquele ato pode ser praticado, que aquele ato é errado, que aquele ato é certo. Quando eu devo tratar as pessoas e não ficar, por exemplo, sentado no banco do ônibus, quando eu entro adulto, ficar fingindo que eu estou dormindo, olhando para fora para não dar o lugar para ele. São conceitos que a gente tem dentro de nós. A questão do cinto de segurança, dessa questão do livre-arbítrio. Posso decidir não usar o cinto, mas tem as consequências também humanas, que você vai ser multado, etc e tal, se não usar. A partir do conceito de moralidade, eu digo isso de experiência própria, numa viagem que eu fiz para fora, o meu afilhado já devia ter o quê? Uns 6, 7 anos, eu falei, vamos sair comigo de carro. Aí tinha aquela cadeirinha já no banco de trás, que também lá não pode andar no banco da frente. Ele sentou na cadeirinha, bateu a porta, já foi arrancando com o carro. Ele, para padrinho, para padrinho. Eu falei, o que foi, meu filho? O que está acontecendo? Eu falei, ainda não botei o meu cinto. Com 6, 7 anos de idade. Então são conceitos arraigados que ficam intrínsecos no ser. Você, hoje, por exemplo, a gente já senta no carro e já puxa o cinto de segurança e coloca. É um costume que a gente não tinha. Então, nós temos que, todos nós, como nascemos simples e ignorantes, nós temos que ser educados nessa fase principal de formação do caráter desse espírito. E essa formação do caráter do espírito é que vai ajudá-lo, não fazê-lo, mas ajudá-lo de alguma forma a se tornar lá na frente um homem de bem. Um homem de bem que a espiritualidade nos ensina. Para fazer o bem, para agir no bem, sempre dentro dos conceitos crísticos de moralidade e do bem-estar do seu próximo. Então, esses conceitos todos, desde que nós nascemos simples e ignorantes, é que temos que trilhar esse caminho. Porque todos nós passamos pela fileira da ignorância. É uma forma que a espiritualidade nos permite de receber esses conceitos. Imagina se nós reencarnássemos numa família e não tivéssemos esse véu do esquecimento velando nossos olhos e soubéssemos de tudo que aquela família, aquelas pessoas daquele meio fizeram conosco. Como a gente conviveria com o nosso pai, sabendo que o nosso pai foi amante da minha mãe, que era minha mulher na outra vida. Veja esses enredos, essas tramas espirituais, como a gente conseguiria viver com isso, se a gente tivesse esse conhecimento. Daí a necessidade da gente vir com o véu do esquecimento, trilhar esse caminho da fieira da ignorância, do não conhecimento, da ignorância plena desde pequeno, e ir traçando os nossos conceitos. Porque quando chegamos mais na fase adulta, essas caixinhas do pensamento vão se desdobrando, vão se desbordando, vão aparecendo na nossa vida e a gente vai ter conceitos tais e quais que nos permitem a melhora, nos permitem nos tornarmos homens de bem. Esse aprendizado, que é um exercício longo, nós temos que trabalhar isso durante cada existência nossa, durante cada momento de nossas vidas, nós temos que trabalhar esse aprendizado, procurarmos sempre nos inclinar para o bem, excluindo o mal, porque esses conceitos nós já temos, como nós vimos. A nossa consciência é plena. Deus é intrínseco do ser humano. Deus é imanente do ser, ele já está no ser. Como Cristo disse, sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu faço. O que eu faço é muito mais do que eu faço. Então nós somos esse Deus, nós temos esse Deus dentro de nós. A questão é o despertamento. O que nós fazemos com esses conceitos que nós temos?
Nós preferimos relegar os conceitos morais e trabalhar nos conceitos materiais ou damos mais valor a um que a outro? É melhor eu agir de uma forma fraudulenta para eu conquistar bens materiais ou eu ouvir a minha moral e trabalhar para o bem da comunidade de um modo geral e não usurpar de algo que não me pertence? São conceitos. Tem pessoas que acabam se envolvendo em determinadas tramas aqui que são colocadas em provações, até porque em outras vidas talvez ele tenha feito de uma forma diferente, e aí se deixa levar pela fraqueza, né? Se deixa levar, se deixa envolver por espíritos outros, por influenciações outras, que nos faz agir de forma tão difícil e tão complicada. Tá bom, gente? Então, a Edilane colocou aqui, obrigado, amiga, eu que agradeço. Aí a oportunidade que o grupo me possibilitou de passar algumas ideias, né, do estudo que a gente fez, esperando ter contribuído de alguma forma para que os nossos conceitos de moralidade sejam mais trabalhados no nosso dia a dia e que a gente possa se envolver mais nessa brilhante, adorável doutrina espírita que a cada dia nos traz temas novos, nos traz reflexões novas e tudo contribuindo para o nosso próprio melhoramento. E nós nos melhorando, certamente vamos poder ajudar o nosso próximo. Agradeço a todos aí a tolerância, a paciência de me ouvir e espero ter sido útil a vocês de alguma forma para contribuir nesse nosso crescimento. Obrigado a todos, fiquem com Deus, paz e luz. Tchau, tchau.